Vayeshev Yaakov be'eretz migurei aviv be'eretz Canaan. Shalom, meus amigos, boas novas diretamente de Israel para vocês. Esta é a Parashá Vayeshev. Vayeshev significa e habitou, e se assentou, e se estabeleceu. Eu gosto de sempre começar pelo contexto. Vocês se lembram que Yaakov passou um longo período fora, agora depois de 22 anos ele volta, se estabelece na terra de Israel, e por isso esse nome explica bem a situação atual de Yaakov. Ele se estabeleceu, ele se assentou, ele já não está peregrinando mais, ele já não está numa terra estranha, ele está na sua casa, ele está na sua pátria. Finalmente ele quer sossego, ele quer paz, ele quer tranquilidade, ele passou muitas aflições fora da sua pátria, né? Muitas decepções ali com o seu sogro, como a gente comentava na porção anterior, e agora ele quer se estabelecer. O seu filho menor, ele parte para uma jornada talvez até mais traumática ainda, que a gente vai ver agora o começo dessa saga, que é sobre a vida de Yosef, o filho amado de Yaakov. A Torá destaca aqui essa palavra, que ele amava a Yosef mais do que os seus irmãos. Isso, de certa forma, pode representar um problema também. A gente vai agora ver por que isso pode ter sido um problema, essa questão da preferência. Então, ao mesmo tempo que Jacó está chegando e habitando e se estabelecendo, se assentando de volta na sua pátria, a gente tem agora Yosef, que foi odiado pelos seus irmãos, obrigado a sair. Em realidade, ele foi sequestrado e vendido, né, pelos seus próprios irmãos. Ele vai passar um longo período fora. E aqui acontece uma dinâmica de preferência. Vamos ler o texto para entender melhor essa situação. Ve'Israel ahav et Yosef mikol banav, ki ben zikuneiu. Israel amava mais a Yosef que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. São poucas vezes que na Torá aparece essa palavra ahavá ou ahav no passado, e amou. A gente vê, por exemplo, na Parashat Toldot, que diz que Isaac amava a Esaú. E diz também que Rachel, ou Raquel, amava Jacó. Quando diz que Isaac amava Esaú, diz porque ele amava, porque comia da sua caça. No original diz, a caça estava na sua boca, ou seja, havia uma condição no amor de Isaac a Esaú. Em contrapartida, quando diz que Raquel amava Jacó, diz que ela simplesmente amava no presente. E se entende com isso que o amor de Raquel a Jacó era incondicional. Então aqui a gente vê também uma certa preferência, mas por outro motivo, porque diz aqui que ele era, vamos ler de novo o versículo 3 aqui, Israel ahav et Yosef mikol banav, ki ben zikuneiu. Então era uma questão de que era o filho da sua velhice. Ele foi o penúltimo filho de Jacó. E o filho mais novo dele foi Binyamin, que foi com a morte de Rachel. Yosef era filho também da própria Raquel. E quem era Raquel? Raquel era a mulher que ele amava. Nessa dinâmica de preferência, vamos ver o que acontece aqui. Vairu achiv ki oto ahav avihem mikol echav, vaisneu oto, velo yachlu dabro leshalom. Quando seus irmãos assumiram que seu pai o amava mais que a todos eles, começaram a odiá-lo e não podiam falar-lhe pacificamente. No capítulo 19 de Levítico diz assim: Lo tissá et achiv belvavecha. Não odeis ao teu irmão em teu coração. Provérbios capítulo 10, versículo 11 diz assim: O ódio desperta contendas, mas o amor cobrirá todas as faltas. Então esse ódio dos irmãos de Yosef a ele só produziu uma coisa ruim. Na verdade, quem odeia uma pessoa, ela já está matando essa pessoa no coração dela. E logo na sequência a gente vai ver que os irmãos tramaram a própria morte de Yosef também. O Rubén interferiu, falou, não, peraí, não vamos fazer nada disso, não vamos matar a ele. E deu a ideia de que joguem ele numa cisterna. Depois passaram os midianitas, ele foi vendido aos midianitas, levado ao Egito. E daí começa uma saga grande, que depois vai culminar, graças a Deus, em uma melhor situação. Deus transforma toda aquela situação. Mas enfim, aqui a gente está falando do que esse ódio produziu.
Saltando um pouco aqui, já no capítulo 39, a gente vê que Yosef foi levado a Potifar, o oficial de Faraó. E Deus era com Yosef em tudo o que ele fazia. Ele foi levantado por Deus até nessa situação de escravo. Olha só que o capítulo 39, versículo 2 diz: Hashem esteve com Yosef e foi um homem exitoso. E ele servia na casa do seu patrão, o egípcio, e seu patrão viu que Hashem estava com ele e que Hashem fazia prosperar tudo o que ele fazia. E mesmo depois aqui, que Yosef teve uma situação desagradável, onde ele foi acossado pela esposa de Potifar, ele foi parar numa prisão, e na prisão Deus também abençoou Yosef. Mas Hashem estava com Yosef e dotou a ele de simpatia e fez com que ele achasse graça diante dos olhos do responsável pela prisão. Uma coisa que a gente nota também nessa força de Yosef, de onde ele tirava essa energia, essa disposição, essa vontade de viver, apesar de estar longe do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, da sua terra, ele não deixou de usar o seu dom. Aquilo que ele tinha na mão, ele fazia. Ele tinha que servir o faraó, fazia com a sua melhor disposição. Foi para a prisão. Deus abençoou ele na prisão, foi colocado como responsável por toda a prisão. Já que era o que tinha que fazer, bom, vamos fazer isso bem feito então. Nunca deixou de usar o seu dom. E ele tinha o dom também de interpretação de sonhos. Foi aí que ele teve a oportunidade de interpretar o sonho do padeiro e do copeiro que estavam juntos com ele na prisão. Isso nos mostra que ele não desperdiçava uma oportunidade e que ele não desperdiçava o seu dom, o talento que ele tinha, a facilidade que ele tinha. Ele usava os recursos que ele tinha na mão. E nessa situação ele pediu para que o copeiro lembrasse dele quando ele saísse da prisão. Mas no final, o copeiro não lembrou de Yosef. A gente sabe que tinha uma razão para que o copeiro não lembrasse dele, porque Deus estava lembrando dele, Deus não esqueceu dele e tinha algo muito maior para Yosef. Talvez se o copeiro lembrasse dele e indicasse ele para algum cargo, ele ficaria limitado àquele cargo pequeno. Mas Deus tinha algo muito maior para ele, por isso ele continuou mais um tempo na prisão. Então Yosef foi desses que cada pedrada que ele recebeu, ele usou cada pedra dessa para armar uma escada e subir mais alto ainda. E a gente começou falando de amor e ódio, certo? Eu gostaria de terminar com esse verso que define bem essa situação e como a situação poderia ser diferente sem esse ódio presente. Sin'a teorer medanim, ve'al kol pshaim techase ahava. O ódio desperta contendas, mas o amor cobrirá todas as faltas.